Com o coração cheio de fé, começamos mais um encontro com a palavra. Acolho você, amado irmão, querida irmã, neste dia para o nosso alimento diário, a palavra de Deus. Hoje, 22 de novembro, sábado, memória de Santa Cecília, Virgem Mártir, aquela que é a padroeira dos músicos. Hoje trazemos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, amado irmão, querida irmã, você que é novo aqui no canal, peço a você para se inscrever. Também ative aí o sininho das notificações, desse modo o YouTube te recomenda quando tivermos conteúdo novo. Ao final, coloque também seus comentários, desse modo o YouTube impulsiona esse conteúdo a mais pessoas. Hoje celebramos Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos, exemplo magnífico de quem transformou sua vida em um hino de louvor a Deus. Inclusive, nosso abraço a todos os músicos católicos, aos músicos aqui da nossa paróquia. E a palavra que ouvimos neste dia nos recorda que a vida que permanece em Deus não termina na morte, mas se abre à eternidade. Dentro desse evangelho, amado irmão, querida irmã, Jesus responde aos saduceus que tentavam desafiá-lo sobre a ressurreição. Queriam argumentar com questões humanas sobre a vida após a morte. Jesus, porém, os conduz a uma verdade muito profunda. Os que forem julgados dignos da ressurreição não se casarão, pois serão como anjos. Inclusive é isso que nós dizemos dentro da realidade matrimonial, quando ali eles se unem um ao outro até que a morte os separe. E o próprio Jesus conclui dizendo: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Ou seja, quem vive para Deus vive eternamente. A fé transforma até a morte em um ato de louvor. E aqui cabe-nos falar um pouco sobre Santa Cecília, ela que viveu em Roma no século III, pertencia a uma família nobre e, mesmo sendo prometida em casamento, havia consagrado secretamente a sua virgindade a Deus. Durante o banquete matrimonial, os instrumentos tocavam e todos festejavam, mas ela permanecia recolhida em oração. Reza a tradição que naquele momento pronunciou em silêncio: Senhor, guarda puro e imaculado o meu coração. Quando seu esposo Valeriano soube da consagração, converteu-se, assim como seu irmão Tibúrcio. Passaram a socorrer os cristãos perseguidos e por isso foram presos e martirizados. Cecília também foi condenada, sofreu inúmeras tentativas de execução e resistiu por 3 dias. Antes de morrer, entregou seus bens aos pobres e pediu que a sua casa se tornasse um lugar de oração.
Uma frase atribuída a ela é esta tão famosa: enquanto os músicos tocavam em meu casamento, eu cantava ao Senhor em meu coração. Por isso ela tornou-se a padroeira dos músicos, não porque tocava instrumentos, mas porque fez da vida uma canção de fé, mesmo no silêncio e na dor. Meditando o Salmo 32, Santo Agostinho diz: cantai-lhe um cântico novo, cante não a língua, mas a vida. E explica que há um louvor que palavras não conseguem expressar, o júbilo, um som que vem do coração. É um som a significar que do coração brota algo impossível de se expressar. Alegre-se o coração sem palavras, e a imensidão das alegrias não conheça o limite das sílabas. Santa Cecília viveu exatamente isso. Quando não pôde cantar com a voz, cantou com júbilo, cantou com o próprio testemunho. E o que aprendemos de Santa Cecília? Aprendemos que o verdadeiro louvor nasce do coração, não apenas da técnica ou da voz. Também aprendemos que até na dor podemos cantar a Deus se estivermos unidos a Ele. Também aprendemos que a arte, quando consagrada, transforma-se em instrumento de evangelização. E ainda que nenhuma música é mais bela aos olhos de Deus do que uma vida vivida segundo o Evangelho. Finalizo com uma palavra aos músicos e também, claro, àqueles que servem na liturgia. Talvez você, cantor, instrumentista, até aqueles do coral também, aqui temos coral de crianças, coral adulto. Você, ministro de música, talvez você já tenha se sentido desanimado por falta de reconhecimento, por críticas, fadiga ou desafios nas equipes. Santa Cecília te lembra: se a música for oração, mesmo que ninguém perceba, Deus ouvirá. A missão do músico litúrgico não é cantar bonito, faz parte do cantar bonito, mas é levar outros ao encontro com Deus. Por isso a importância, você músico cristão católico, a importância do seu testemunho, a importância de uma boa confissão. Quantos músicos que já não se confessam mais, que vão ali na missa como se fosse um show? Amado irmão, querida irmã, com muita caridade, busque boa confissão, queira estar unido a Deus, porque assim você, parte da liturgia, tocará, claro, o coração de tantos homens e mulheres que precisam ouvir a tua voz e ainda mais a voz de Deus que passa pela tua voz. Na liturgia nós não interpretamos músicas, mas conduzimos almas até Deus. Santa Cecília nos ensina que não basta cantar, é preciso evangelizar com a música e com a vida. E quando a técnica falhar, quando faltar voz, quando o cansaço chegar, que o coração continue cantando. Porque quem canta a Deus com a vida nunca canta sozinho, canta com o céu. Vamos encerrar o nosso homilia de hoje com uma breve oração. Senhor, assim como Santa Cecília cantou no silêncio do martírio, ensina-nos a cantar mesmo quando o coração estiver ferido. Que nossos dons sejam instrumentos de evangelização, que a arte litúrgica nos conduza à santidade, que cada nota, cada respiração, cada serviço prestado à liturgia seja um ato de amor. Faz, Senhor, de nossa vida o cântico novo que te agrada. Amém. E nesse dia podemos pedir a intercessão desta grande mulher. Coloque aí nos comentários: Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos, rogai por nós. Compartilhe, amado irmão, querida irmã, aí nos seus grupos, nos seus status, que esta palavra chegue a mais pessoas. Se você pode participar amanhã da Santa Missa, amanhã é domingo, último domingo do tempo comum, celebraremos a solenidade de Cristo Rei, encerrando assim o nosso ano litúrgico. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir.